Bom, nós estamos chegando com a edição de final de semana do Esporte Mais. O Pedrinho vai falar com a gente aqui sobre Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana. Eu falo também sobre esporte nas cidades. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Começando a edição de final de semana, Pedrinho, beleza? Tudo bem. Preparando o coração aí pro clássico? Vascão e Flusão, hein? É difícil, né? Pedreira, hein? Pedreira. Mas de repente o Diniz dá uma folgazinha pro... Bota misto de novo? Bota Acho um que mistão. não, hein? Mas contra o Vasco até o mistão fica pesado pro Vasco. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre a rodada de final de semana do Brasileirão, mas a gente começa com um giro internacional de Libertadores e Sul-Americana. Vamos conferir os jogos dessa quarta e quinta-feira e eu destaco o jogo do Mengão pela Libertadores e o jogo do Fogão pela Sul-Americana. Pedrinho fala pra gente o que ele achou dessas partidas. Luiz Castro, técnico do Botafogo, conheceu que é um jogo pegado na Libertadores. Botafogo e LDU empatado de 0-0 aqui no Rio, com a LDU jogando bem estilo Libertadores. Povoou meio campo, pancada, e o Botafogo se perdeu. Eu vi Tiquinho tentando armar a jogada. O Botafogo levantou, para você ter uma ideia, 32 bolas na área. Isso a defesa da LDU achou moleza. Então, um jogo difícil, truncado, o juiz também não ajudou. Uma noite não muito boa, até porque o Botafogo vai jogar com a LDU na altitude, né? No jogo de volta. Então, deixou aí 2 pontos importantes para a caminhada. Não foi bom o resultado para o Botafogo. Já o Flamengo, o Flamengo com o jogo praticamente na mão. Jogou 50 minutos com um a mais. O Wesley, numa noite não muito boa, né? Fez 2 faltas horrorosas, foi expulso e a segunda falta ainda foi gol do Oroz do Racing. O jogo terminou 1-1, Flamengo e Racing, com gol de Gabigol e Oroz. O time do Flamengo ainda precisa melhorar bastante. O time do Racing jogou com 7 desfalques, um time eu achei bem fraco, apesar de estar jogando na Argentina, mas com menos 1. O Flamengo não soube tramar, não soube atacar, não sofreu no jogo, tá? Não foi um jogo assim, o Flamengo sofreu, não. Teve alguns erros, aí teve ainda a volta do Arrascaeta e Bruno Henrique totalmente sem ritmo os dois. Não, o Flamengo ainda teve uma chancezinha no final com o Gabigol, mas ficou aí no 1-1. Também não é um bom resultado para o Flamengo. O Flamengo tem que melhorar muito. Tem uma semana aí, um mês de muitos jogos importantes. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, mais jogos da Libertadores. O Flamengo tem que se arrumar rápido, entendeu? Organizar, o Arrascaeta voltar à forma para ditar ali, igual ele fazia, né? Ser o homem de criação que liga ali o meio campo ao ataque. E o Gabigol ainda, apesar de ter feito um gol, mas eu tô achando que ele tá numa fase terrível. Mas vamos ver aí mais para frente se o Flamengo dá uma melhorada. Eu acho que classifica tanto o Botafogo quanto o Flamengo, mas tá complicando em jogos que deveriam assumir, né, o protagonismo e jogar o Botafogo, principalmente jogando em casa. E deu azar aí, eu não soube jogar o jogo. E é isso, Maurício. Bom, nós agora vamos dar um giro, meu amigo Pedrinho. Pedir aqui um espaço para a gente falar do que acontece no esporte nas cidades. Vamos conferir. E esse final de semana tem estreia do Magé Futsal em mais uma competição estadual. O time da Baixada joga contra o Tigre de Cristo no ginásio de Pau Grande. A partida terá transmissão pelo YouTube e a gente vai estar trazendo mais detalhes no próximo
Esporte Mais. Por falar em futsal, em Teresópolis, a Liga Teresopolitana, a LTD, está convocando os clubes interessados a participarem do campeonato nas categorias Sub-20 e Sub-23. Uma primeira reunião foi realizada esta semana. Bom, eu vou lembrando, meu amigo Pedrinho, você que costuma brincar comigo, né, que eu gosto de arbitral e sopa de letrinhas, que é Série A1, A2, Vai B1. começar? Vai começar a Série A2. Ah, tá. Com o meu América, né? Mas já teve um arbitral, alguma coisa? Já teve já o resolveram arbitral. alguma Já resolveram coisa? tudo, já teve A bagunça o arbitral. continua. Então vamos lá, toca o barco. E vai ter a Série A2 aí, o América vai estar disputando. E vamos lá, né? Só sobe um, rapaz. O campeonato da primeira divisão do Rio de Janeiro. É pedreira. E também... Agora não tem mais aquela tal de seletiva. Agora só cai um, sobe um. Então, e o Resende, que foi rebaixado, joga a segundona já esse ano. Quer dizer, o time tem chance de, no mesmo ano, voltar para a primeira divisão. Eu acho isso errado. Eu acho que ele devia ficar lá esperando que vem. Ele caiu esse ano. Normal. Para dar mais chance para os times que estão lá na segundona. Mas aí entra o arbitral para resolver essas coisas. Você todas. vê, Tudo errado. O Volta Redonda ano passado foi isso. E queria também lembrar, né, do Volta Redonda na Série C, que perdeu, né? Perdeu na estreia de 1-0 pro Pouso Alegre. E vai jogar nesse final de semana. Jogou em casa, né? Jogou em casa. O técnico Rogério Corrêa falou sobre a perda de jogadores, né? Com certeza. Perdeu o Lelê pro Fluminense, perdeu o Luciano Naninho, parece que foi embora também, que era um craque. Foi inclusive da seleção do campeonato. Tu vê, falta de calendário, porque tu vê o Água Santa em São Paulo, acabou o Campeonato Paulista. Parou, né? Não, e outra coisa, fizeram um acordo, porque os contratos acabavam todo antes do jogo final. Aí o Palmeiras fez um acordo, deixou jogar, coisa e tal, mas acaba. Porque não tem calendário, como é que o cara sustenta? O curioso é que o Água Santa não disputa nem aquelas competições. Nada, não tá. Lá Ano que vem deve. São Paulo, né? Ano que vem deve disputar alguma coisa. Ele vai jogar a Copa do Brasil. Né? É vice-campeão paulista. Isso. Né? Aí remonta de novo o time. Exatamente. É a bagunça do arbitral. Vira time de empresário. Você lembra, Pedrinho, que o Diniz, ele surgiu no Audax de São Paulo. Que eu não sei nem se está jogando alguma divisão. De vez em quando eu vejo aí o nome. E o Audax do Rio está na Série B1, se eu não me engano. Bom, coisas do futebol brasileiro. Pedrinho, vamos lá, rodada de final de semana do Brasileirão na tela. Bom, sábado começa às 16 horas, tem Cruzeiro e Santos. 9 da noite, clássico Fluminense e Vasco. Domingo tem jogo 11 horas da manhã para América Mineiro e Cuiabá. Nas 4 da tarde tem São Paulo e Inter, Atlético Paranaense e Flamengo, Bahia e Coritiba. 6h30, jogão, hein? Botafogo e Atlético Mineiro. No mesmo horário tem Goiás e Palmeiras, duelo aí de verdões, né? E também 6h30 o Grêmio recebe o Bragantino. E a rodada é complementada na segunda-feira, 8 da noite, com Corinthians e Fortaleza. Primeiro, o Pedrinho, Fluminense e Vasco, sua expectativa, principalmente depois do Fluminense atropelar o River Plate. O Fluminense o jogo, né? Se colocar o time titular, eu acho que vai fazer o mesmo jogo. O Vasco, às vezes, né, dá aquele o Vasco punch, começou bem. Ganhou do O problema Atlético, é esse, que só começa bem. Empatou com o Palmeiras. Mas perdeu pro Bahia em casa. Quer dizer, parece que acaba o gás também. Começa com muito gás, com o jogo. Mas é um clássico, né, Maurício? A gente tem que respeitar um clássico. Mas tem tudo pro Fluminense ganhar. Bom, vamos lá. Atlético Paranaense e Flamengo. É isso que eu queria falar. O Flamengo parece também a tabela, só jogos difíceis, né? O Brasileirão não vai ter uma moleza, né? Não tem moleza, mas pegar o Atlético, poderia pegar em casa, que para melhorar, né, a situação agora, dar uma baixada na Flamengo começou mal o brasileiro, né? Não, tô falando do conjunto da obra. Porque você tem uma vitória em casa contra o Atlético Paranaense, dá uma levantada. Mesmo que o Flamengo, se o Flamengo não ganhar esse jogo, dependendo dos resultados dos adversários, ele já deixa os seus rivais criando uma gordurinha, né? E fica aí. E também uma vitória, é claro, lá na Arena, né?
fica legal. Tem o outro lado, né? Mas é um jogo moral, muito difícil. O Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, é muito difícil de batê-lo. E o líder Botafogo pegando o Atlético Mineiro. O Galo também não começou muito bem o campeonato, né? Mas está dando uma melhorada. Vamos ver aqui, vamos procurar aqui, ó. O Atlético teve um empate e uma vitória e uma derrota nos 3 primeiros jogos. Perdeu pro Vasco, depois empatou. Mas eu acho que o Atlético hoje ele é muito dependente do Hulk. Mais do que nunca, alguns anos atrás. Até hoje, Maurício, eu não entendo como o Keno saiu do Atlético. Saiu o Keno, saiu o Nacho Fernandes. Mas tudo bem. Jogou contra o Fluminense. Isso, jogou. Mas você repõe. Mas o Keno é um jogador pro Hulk. Hoje o Hulk tá sozinho, por isso que é dependente. Porque o Hulk pega uma bola. O Galo, naquele auge de campeão brasileiro, tinha o Hulk, tinha o Keno, tinha o Nacho. Tinha toda uma base. Uma questão de criatividade e de força ofensiva muito grande. Mas hoje, você tem o Paulinho, que é bom jogador. Mas que não tá em boa fase e não faz o trabalho que o Keno faz um trabalho constante. É o tempo todo, ele agride, ele volta para marcar. O Paulinho tem uma certa deficiência na marcação. Mas eu acho que o Atlético perdeu muito também no meio-campo. Perdeu alguns jogadores. Maurício, mas não, eu tô dando importância. Eu faço uma pergunta para você. Você, como dirigente do Atlético Mineiro, se não tem um problema particular com o jogador, você venderia, faria? Porque o Atlético parece que tem dinheiro, porque investe, faz estádio. Você venderia trocaria, ou faria qualquer coisa com o Keno? Eu acho ele um jogador excepcional, o Keno. Eu acho que a parceria dele com o Hulk é que dava um molho, porque com o Paulinho não tá dando certo. O Atlético, você poderia dizer, vai reduzir folha salarial. Mas aí você dispensou o Keno, trouxe o Paulinho, dispensou o Nacho, trouxe o Pedrinho, que foi revelação do Corinthians. Será que a diferença salarial era tão grande? Não deve ser tão grande. Eu acho muito estranho. Para os rivais, nada muito ruim, não. Os rivais, para você que é cruzeirense, se diz, né? Porque, na verdade, você é América. Eu sou América. Mas não vamos Falo sempre aqui, eu vou sofrer com o meu América, como eu sofro com o Cruzeiro. E vamos falar do Botafogo também, que está numa fase excelente. Mas eu te perguntei primeiro do Botafogo. Jogo em casa, não, mas que é o líder. Dei uma entradinha no Atlético para dar uma malhadinha, porque eu gosto muito do Keno. Acho ele se ele fosse pro Vasco agora, eu ia ficar feliz da vida. O Botafogo tá com o time acertadinho, vai jogar em casa, tá jogando bem. Então, o Atlético tá numa fase meio... E vamos ver se a torcida do Botafogo lota e vai lotar e é Botafogo 100%, né? Tem isso, tem essa marra. É o momento de lotar, né? Tá a hora de todo mundo apoiar. Isso aí. Pedrinho, bom final de semana, tá bom, meu querido? Tudo de bom. Segunda a gente tá de volta, tá bom? Sim. Bom descanso. Obrigado. E não deixa de vir o futebol pra gente poder falar aqui, tá? Valeu, Rodrigo, na parte técnica, valeu, Márcio Grey na edição e valeu a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Grande abraço, bom final de semana, até o próximo. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity.